Quais são os principais índices de preços, como eles impactam nos investimentos e em que o investidor mais deve ficar atento sobre esses dados? É o que você confere hoje no Analistas em Ação. Nessa edição do Analistas em Ação, nós vamos falar dos índices de preço, o que eles são, como funcionam e como influenciam nos investimentos de renda fixa. E hoje, quem está aqui comigo para falar sobre esse assunto é o Eduardo Pérez, analista de renda fixa da Nuinvest. Oi, Edu, seja bem-vindo a mais essa edição do Analistas em Ação. Oi, Nath, tudo bem? Muito obrigado por receber de volta aqui para mais essa edição. Vamos comentar um pouquinho sobre os índices de inflação, que a gente escolheu como tema justamente porque muito tem se falado sobre um cenário de deflação, sobre uma mudança nessa tendência inflacionária que deve estar no comecinho. Então vamos abordar como que o pessoal de casa consegue ter uma noção dos principais índices de preços e também onde eles conseguem consultar, ver projeções, ver séries históricas, para eles conseguirem basear os seus investimentos. Boa, então vamos lá. Edu, a gente sabe, né, que os índices de preços medem o aumento ou redução do valor de produtos ou serviços numa economia, portanto, eles avaliam o grau de inflação dentro de um período. Tendo essa função, os resultados desses indicadores influenciam no desempenho de diversos investimentos em renda fixa. E aí vem a dúvida: quais desses indicadores são os mais importantes para a economia e como eles impactam nos investimentos da categoria? Vamos lá. O principal deles, eu acho que não tem nem como negar, é o próprio IPCA, que é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo. Mas o mercado ele não gosta de esperar a divulgação do IPCA para ter uma ideia do que vem pela frente. Então, a gente tem uma série de índices de preços que são medidos e divulgados periodicamente, justamente para a gente ter uma base do que está acontecendo no cenário inflacionário entre esses períodos de divulgação do IPCA. Então eu separei aqui uma lista rapidinha, uma lista bem curta aqui dos principais indicadores. Ela não é a lista com todos os indicadores, porque ficaria muito grande, mas a princípio aqui a gente vai abordar alguns, tá? Na listinha aqui de indicadores a gente separou o primeiro e o mais importante, que é o IPCA, é divulgado pelo IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Ele tem um período de coleta do dia 1º, né, o primeiro dia útil de um mês, até o último dia útil de cada mês. Data de divulgação próxima ali ao dia 15, ao quinto dia útil do mês seguinte da coleta. O alvo normalmente são famílias que têm renda de 1 a 40 salários mínimos, e a intenção do IPCA é medir a inflação, como ela afetou a população de acordo com uma cesta de produtos que o IBGE considera como o que são essenciais para as famílias, tá? Porém, como a gente até comentou, o mercado não gosta de ficar sem parâmetro para a inflação, então logo abaixo a gente já citou aqui o IPCA 15, que é o nosso segundo índice da lista, divulgado também pelo IBGE. O período de coleta dele vai do dia 16 do mês anterior até o dia 15 do mês seguinte, e a divulgação é próxima ali ao dia 25. O alvo também são famílias de 1 a 40 salários mínimos, e a intenção do IPCA 15 é a gente saber qual que foi a inflação entre esse período, né, até a metade de um mês passado e a metade do mês seguinte. Então ele é bom porque ele mostra para o mercado qual que é o provável comportamento do IPCA oficial para o mês seguinte, tá? Ali em terceiro lugar, a gente tem o IPCS, que é o Índice de Preços ao Consumidor Semanal, divulgado pela FGV. Ele tem um período de coleta que eles chamam de quadrissemanal, mas na verdade é um jeito chique ali da gente falar que é um índice semanal. Ele é coletado toda semana e divulgado na segunda-feira. O alvo ali são famílias de 1 a 33 salários mínimos, e a intenção é capturar as mudanças de preços semanais que acontecem na nossa economia. Ali embaixo a gente tem também o IPP, que é o Índice de Preços ao Produtor, é divulgado pelo IBGE, ele é coletado mensalmente, normalmente você vai ter a data de divulgação próximo ao último dia útil do mês, e a intenção dele é capturar a variação de preços ao produtor de mais de 2.100 empresas de indústria, e ele normalmente é o que a gente chama de inflação na porta da fábrica, porque quando você tem na cadeia produtiva a inflação ao consumidor, ela já é a inflação final que a gente acaba pagando no mercado, ou quando a gente vai gastar o nosso dinheiro. O produtor ele vai ter essa inflação, que é medida através do IPP,
e ele já vai ser como se fosse uma prévia do que vem no IPCA no curto prazo, ali dentro de alguns meses. E na cadeia produtiva, até antes do IPP, a gente tem o IGPM, que é medido pela FGV, é um período de coleta mensal também, com a divulgação próximo ao último dia útil do mês. Ele é composto de 3 índices, então é 60% do IPA, que é o índice de preços do atacado, 30% do IPC, que é o índice de preços ao consumidor, e 10% do INCC, que é o Índice Nacional de Construção Civil. A intenção do IGPM é medir a inflação de produtos e serviços, então a gente tem também como se fosse uma prévia do IPP, que também acaba sendo uma prévia do IPCA. Então a gente pega toda a cadeia, desde quando o suprimento chega aqui no Brasil, seja através de commodity comprada por empresa, o IGPM captura esse movimento de variação de preço, depois é transferido pelo IPP, através ali dos produtores, e no final chega para a gente através do IPCA. Um exemplo de como a gente pode usar essas informações que são divulgadas em outros índices, né, como o IPP e o IGPM, a gente pode observar no período desde janeiro de 2021, enquanto a nossa inflação estava próxima ali de 4%, 5% ainda, o nosso IPP e o IGPM já estavam acima de 23%, e eles atingiram um pico perto de maio de 2021, quando eles estavam acima de 30%, e apesar da gente não sentir diretamente no IPCA, isso acabou levando a uma alta do IPCA para onde a gente vem observando esses níveis acima de 10%. A notícia boa é que eles vêm desacelerando desde junho, mais ou menos, de 2021, e agora eles estão chegando a níveis considerados mais controlados. Então a tendência é que o IPCA siga esse rumo, mesmo que um pouquinho mais devagar, mas que ele mostre essa desaceleração também. Então esse é um exemplo de como esses dois índices, o IPP e o IGPM, podem ter ajudado os investidores a prever um possível surto inflacionário que aconteceu nesse ano de 2021 e também 2022. Então, Edu, e como o investidor deve fazer para acompanhar esses índices, onde ele deve procurá-los e quais são as informações que quem investe deve ficar mais atento sobre cada um dos indicadores? Primeiro, você pode ter alguma assinatura de alguma plataforma que traga esse tipo de conteúdo, mas realmente não é uma tarefa tão barata, né? Você acaba gastando um pouquinho a mais, mas ainda assim você consegue ter as divulgações anteriores desses índices, você consegue direto no site dessas instituições que a gente falou, tanto do IBGE como da FGV, e você consegue em outros lugares algumas prévias para os próximos resultados, e isso que é bastante importante da gente ter em mente, porque a gente consegue entender o que o mercado está esperando, e normalmente a gente consegue comparar também com o que acontece efetivamente depois da divulgação do resultado. Então eu separei aqui alguns exemplos para a gente poder dar uma olhada. Então aqui a gente está no site do Banco Central, onde ele divulga o relatório Focus, que é um relatório que ele vai juntar várias expectativas de vários investidores institucionais do mercado. Aqui, no primeiro passo para o investidor, eu acho que seria incluir a lista de e-mail para receber o Focus diretamente toda segunda-feira, que você já tem. Você não precisa entrar no site do Banco Central e não precisa ficar buscando, né? E quando a gente abre o relatório Focus, é basicamente isso que a gente vê. Um monte de número que pode assustar no primeiro momento, mas a gente consegue ter informações muito úteis se a gente souber interpretar cada dado. Então a primeira linha, aqui a gente vai encontrar o IPCA e a variação percentual esperada. Essa mediana agregado significa que a mediana do que todo mundo que acabou respondendo o questionário do relatório Focus que o Banco Central envia, acabou respondendo. Então, por exemplo, nesse exemplo aqui, há 4 semanas atrás, o mercado acreditava numa inflação de 7,54% no final de 2022, que quando a gente olha o período aqui, a gente sempre está vendo como referência o final do ano, dezembro do ano de referência, tá? Nesse relatório em específico, o mercado acreditava que a inflação vai chegar em 7,02% em dezembro de 2022 e que esse sinalzinho aqui ele significa que teve uma queda na expectativa. Se a gente olha para 2023, a gente tem a mesma informação, só que referente a dezembro de 2023. Então o mercado espera hoje
para dezembro de 2023 uma inflação de 5,38%. Teve uma elevação quando a gente compara com 5,36% da semana passada. E assim a gente consegue ver referente ao ano de 2024 e 2025. Tem outras informações bem importantes aqui, como a expectativa do PIB total, câmbio, taxa Selic, mas o nosso foco aqui vai ser o índice de preços mesmos. E aqui a gente tem também a expectativa do IGPM. Nessa divulgação do Focus, a expectativa é que ele fique em 11,12%, ele sofreu uma queda em relação aos 11,28%, e aqui a gente consegue interpretando o que o mercado está esperando, tá? Só que escondido aqui no relatório Focus, se a gente abaixar no relatório, a gente encontra o que o mercado espera para a variação do IPCA dos próximos meses. Então, a gente está pegando o relatório que foi divulgado em julho, o mercado espera para o mês de agosto, na data de divulgação desse relatório, uma deflação de 0,19. É uma deflação mais forte do que os 0,15 que o mercado esperava na semana anterior, e a gente consegue também comparar com o que o mercado espera para setembro de 2022 e outubro de 2022. Isso também vale tanto para o câmbio quanto para o IGPM. Então, esse aqui já é um belo de um parâmetro do que o mercado espera, e é sempre bom ver se o mercado está revisando essas expectativas para cima ou para baixo, porque indica normalmente ou algum fator novo que começou a ser considerado pelo mercado, né? Às vezes algum fator de risco que pesou para a expectativa do IPCA aumentar, ou algum fator de risco que deu uma aliviada e agora o IPCA talvez não fique tão elevado. O segundo exemplo para a gente buscar informações é o site da Anbima. Então, quando você joga no Google mesmo, projeções Anbima IPCA, ele vai trazer esse link aqui. Nem que a gente até confundir, porque ele já está como padrão apareceu o IGPM, que é um índice importante, mas no primeiro momento o IPCA é o mais interessante para a gente, tá? Ele vai trazer todo o histórico de projeções que a Anbima fez para o IPCA e a gente consegue comparar com o resultado efetivo. Então, por exemplo, aqui em junho, tiveram duas projeções, uma projeção de queda de 0,63 e uma projeção de queda de 0,66. O resultado efetivo veio uma deflação de 0,68. Então, nesse caso, a deflação veio mais forte do que o mercado esperava. Para a nossa economia, é bom sinal. Agora, para agosto, o mercado está esperando uma projeção de deflação de 0,23% e ainda durante o mês a gente vai ter a segunda projeção, que não foi divulgada ainda, mas de acordo com as informações que a gente tem disponível no momento, que o corpo técnico da Anbima tem para conseguir fazer essas projeções, a gente pode observar se tem alguma melhora ou piora na situação do que eles têm de projeção. Então aqui a gente também consegue encontrar bastante coisa importante, tá? E aí tem um último lugar, que é o site da Anbima, onde você pega a estrutura a termo da curva de juros. Então eu já vou abrir ele para a gente dar uma olhada. Essa é a cara do site da Anbima quando a gente pega e joga no Google Anbima, curva de juros ou Anbima ETTJ. Ele vai pedir para você escolher o último dia útil que teve negociação. Então, é um pouco de vários números aqui jogados, mas se a gente souber interpretar, essa coluna que está escrito inflação implícita é a coluna que a gente vai prestar mais atenção, porque ele vai mostrar o que o mercado está negociando, o que ele considera como inflação implícita para os períodos aqui que a gente chama de vértices. Então, 252 dias úteis é exatamente um ano, com base no mercado financeiro que trabalha com 252 dias. E aqui a gente consegue ver, isso aqui é um ano e meio, isso aqui 252 é um ano e meio, 2 anos, e por aí vai. E essa aqui é a taxa média ao ano que o mercado espera. Então aqui a gente já tem uma base, se a gente quiser investir num título que seja um Tesouro IPCA+, por exemplo, que seja daqui 2 anos, a gente poderia vir aqui encontrar quantos dias úteis são referentes a 252 dias úteis transformados em ano, e a gente pega aqui o que o mercado espera de inflação, que é esse 5,7156%, e aí fica a pergunta, de onde eles tiram esse 5,71? Esse número ele é retirado dos títulos do Tesouro Direto, do Tesouro Nacional, na verdade, que são negociados no mercado secundário. Você pega o tesouro pré-fixado
e o Tesouro, que é equivalente ao Tesouro IPCA+. Você tira a taxa de juro real de um título com esse vencimento de uma taxa do título pré-fixado e você vai ter exatamente a inflação implícita que o mercado espera. Então é daí que a gente consegue ter uma previsão do que o mercado está esperando para a inflação no período. Legal. Bom, agora que o pessoal de casa já sabe quais são as fontes oficiais para ver os resultados desses indicadores e as projeções, vale um adendo aqui. No Invest News a gente sempre noticia a divulgação dos principais índices de inflação, então vocês aí de casa podem acompanhar no nosso site também. Edu, agora que a gente já sabe como acessar esses resultados e projeções, você consegue analisar algum deles e nos dizer o que pode vir a acontecer no curto e longo prazo com algum dos investimentos de renda fixa? Consigo analisar, a gente não vai ter uma certeza absoluta do que vai acontecer, mas a gente consegue pegar a última divulgação do IPCA e a gente vai destrinchar um pouquinho o que aconteceu e as causas. Vamos lá que eu vou compartilhar a tela com a gente para a gente poder dar uma olhada. Então a gente jogou no site do IBGE a última divulgação do IPCA e ele vai trazer para a gente uma ação bem bonita aqui visualmente para a gente ter uma ideia, né? Então, a última variação do índice de preços ao consumidor foi referente ao mês de julho. A gente consegue ver nesse gráfico que eles disponibilizam que, por exemplo, o índice geral teve queda de 0,68%, como a gente viu até no próprio site da Anbima. Grande contribuição aqui, acho que até destaca aqui do gráfico, foi a queda no item transportes, com queda de 4,51%. A gente teve também queda no item de habitação, no grupo de habitação, com mais de 1% de queda. Então a gente já consegue entender que o que puxou bastante o índice foram esses dois grupos que, só lembrando, eles sofreram um corte de ICMS com essa nova lei que reduz a tributação sobre itens essenciais. Então isso acabou afetando o resultado do IPCA. Mas vamos tentar dar uma olhada aqui para a gente ver se a gente consegue encontrar um pouquinho mais a fundo o que aconteceu. Então aqui na aba de notícias e releases a gente consegue encontrar o IPCA de julho, vamos clicar nele, e aí abrindo o link do IBGE a gente consegue encontrar uma descrição de tudo que foi medido, ele fala ali exatamente o quanto que está acumulado no ano do IPCA, o quanto que está acumulado em 12 meses, e ele explica também as maiores variações, então a gente tem bastante descrição de cada item. E aqui, por exemplo, ó, nesse mês que a gente está dando uma olhada, o IBGE até colocou que a queda de 4,51% no grupo de transportes foi principalmente pela redução no preço de combustíveis, que caíram 14,15%, o preço da gasolina caiu 15,48%, e ali vem tudo que, na verdade, no Invest News a gente sempre vem comentando e fazendo cobertura, tá? Então, para o investidor que quiser uma visão bem detalhada e bem técnica, pode acessar aqui no site do IBGE ou no site da FGV, você vai encontrar todas as informações, mas também, direto no site do Invest News, a gente sempre acaba resumindo e colocando de uma forma mais prática, né? Realmente, o que pesou, o que pesou mais para a inflação subir e o que pesou mais para a inflação dar uma desacelerada. E com isso o investidor já consegue ter uma boa base. Olhando os números de julho, e olhando também o comportamento do preço do barril de petróleo, que vem ficando estável nos últimos meses, a gente espera que a variação de preços medida no IPCA venha realmente a ter mais um mês de deflação em agosto, igual ou bem parecido com o que a Anbima vem projetando. E também a gente não pode esquecer que a Petrobras vem promovendo redução em preço de combustíveis, uma coisa que era muito esperada e que acaba aliviando no preço de tudo que a gente acaba consumindo. Tem gente que acaba falando ali, perguntando, né, poxa, mas eu não estou vendo as coisas ficarem mais baratas. E, de fato, quando a gente pega uma inflação em 12 meses que está mais de 10%, uma deflação de 0,6% ela não é uma coisa muito expressiva, mas é um passo importante para a gente ir rumo ao controle da inflação e também a gente chegar no patamar do IPCA perto do que é meta do Banco Central, que está próximo ali dos 5%, então vai ter bastante trabalho pela frente, a gente ainda vai ter um ano de 2022 e 2023 com inflação possivelmente acima da meta do Banco Central, mas esse é o primeiro passo mais importante.
quando a gente olha outros países afora, como Reino Unido, zona do euro, Estados Unidos, a inflação deles ainda não começou a dar sinais de desaceleração confiável. E aí, no Brasil, aparentemente, por a gente já ter a inflação antes deles, o nosso Banco Central já está na frente do que os outros bancos centrais e a gente já está começando a entrar numa mudança de ciclo de inflação. E um pouquinho mais para frente a gente entra na mudança de ciclo de juros também. E aí fica a dúvida para quem tem investimentos em renda fixa, o que vai acontecer com essa deflação, com possível elevação ou desaceleração de inflação, enfim. O que acontece é o seguinte, o investidor, quando ele está investindo hoje, na data que a gente chama de D0, ele está investindo com as premissas que o mercado tem hoje. Então, essa deflação de agosto, por exemplo, ela já foi precificada pelo mercado. Então, o investidor ele teria um ganho a mais investindo em pré-fixado ou num título atrelado ao IPCA, né, como o Tesouro IPCA mesmo, ele teria esse ganho se a deflação viesse mais forte do que o mercado espera. Porque, só lembrando a galera que a taxa de juros ela é inversamente proporcional ao preço do título. Então, imaginem que se a inflação cai, a taxa de juros que o mercado negocia acaba caindo também. A taxa do seu título IPCA mais ou pré cai, o preço dele se valoriza na marcação. Eu sei que é um pouquinho complicado, mas a dinâmica é basicamente essa. Se o resultado da inflação vem melhor do que o mercado espera, esses títulos se beneficiam, mas quem tem um título pós-fixado não é que vai perder dinheiro, ele vai continuar rendendo a taxa Selic ou a taxa CDI. A única coisa é que a tendência é que com a desaceleração da inflação, o Banco Central ele vai ter espaço para cortar a Selic num período mais curto. A gente não sabe exatamente quando isso vai acontecer, mas o próprio relatório Focus tem uma ideia de que isso deva acontecer a partir do ano que vem. Então, a partir do ano que vem, quem tem títulos pós-fixados, talvez a rentabilidade diminua um pouco, mas ainda vai ser positiva. Já quem tem títulos com aquele componente pré-fixado que a gente chama, que é aquela taxa de juros pré-fixada, né, que fica no IPCA+, ou no próprio título pré do Tesouro, aí ganharia na marcação a mercado se a situação econômica do país melhorasse em relação do que o mercado já precifica. Bom, Edu, agora vamos para um outro momento, né, do nosso programa. Vamos tirar as dúvidas do pessoal, respondendo as questões relacionadas à renda fixa que recebemos nos comentários de outros programas. Edu, no programa que você e a Fabi falaram sobre Tesouro IPCA mais 6% ao ano, vale a pena investir agora? Se você aí de casa não viu, vai lá na nossa lista de programas do Analistas em Ação e assiste. Algumas pessoas fizeram algumas perguntas. Primeiro, o Luciano Augusto Pereira disse o seguinte: gostaria de saber o que é melhor para marcação a mercado, IPCA mais 2035 ou 2045? Essa eu vou responder rápido, 2045. Por quê? Aí a explicação que é um pouquinho mais longa, mas de um modo bem simples aqui, a marcação a mercado, ela leva em conta a taxa de juros que você tem e o prazo. Como esses títulos eles são muito impactados com qualquer mudança na taxa de juros, porque eles são títulos mais longos, um título que tem um vencimento em 2045, ele teria uma oscilação maior do que o de 2035. Mas essa oscilação ela pode ser tanto positiva como negativa. Dependendo do momento que você comprar o título, você ainda pode ter algum tipo de prejuízo no curto prazo e também não é garantido que no longo prazo você vai ter esse ganho. Mas acredito que se o Luciano mandou uma pergunta assim, é porque ele já deve estar bem fera em renda fixa, a curva de juros, e aí acredito que ele vai acertar o momento para fazer esse tipo de operação. Legal. A segunda pergunta é da página UH Concurseiro. Ele quer saber se você acha que a inflação em 2023 ficará abaixo dos 9%. É uma pergunta polêmica. Eu acredito que sim. Eu acredito que, inclusive, em 2022 a gente já vai fechar o ano abaixo dos 9%, tá? Eu estou bem otimista com esses indícios aí de desaceleração da inflação e eu até arrisco dizer que o relatório Focus está mandando bem nas previsões, porque quando a inflação estava subindo bastante, o relatório Focus estava com uma visão um pouco distorcida assim, do que ele achava que a inflação ia bater no final do ano passado. Então, eu tinha a minha opinião, mas, enfim,
você tem profissionais muito mais gabaritados respondendo o relatório Focus ali do que eles acham. Mas eles acreditavam que a inflação não ia bater 7%, nem 8% no final do ano passado. Eu achava que poderia chegar a 10%, porque o céu é o limite quando a gente fala de inflação. Mas agora, com esses indícios de que o barril de petróleo está se comportando, que a gente está tendo sinais de desaceleração da inflação, a gente corre o risco, e é um risco bom, da gente encerrar o ano de 2022 com uma inflação entre 7% a 7,5%. Então, se a gente fizer o dever de casa entre o ano de 2022 e 2023, a gente tem todas as condições possíveis para encerrar o ano de 2023 com a inflação abaixo dos 9%, e, quem sabe, em 2024, até a Selic abaixo de 9% num cenário mais otimista. Bom, vamos aguardar, então. Edu, a última pergunta do Diego Felipe. Ele disse o seguinte: tenho 600 mil para a independência financeira. Vale a pena pegar algum título para 2055? É uma pergunta específica do Diego. Se for um título que você não pode resgatar antes do vencimento, como, por exemplo, um CDB de longo prazo, onde você não vai ter garantia do quanto você vai receber se precisar resgatar ele antes desse prazo. Se você tem essa previsibilidade de que não vai utilizar os 600 mil, eu acredito que vale sim, porque as taxas elas tendem a ser maiores no longo prazo, né? Então, quando a gente pega ali títulos de longo prazo, eles deveriam te pagar mais do que taxas, do que investimentos de curto prazo. Se você pegar um título, por exemplo, o IPCA+, que é um título que ele chega a um prazo parecido, né, 2045, 2050, você vai se proteger da inflação de todo o período, o que, para quem está pensando na aposentadoria, é um bom negócio. E aí você tem a possibilidade também de ganhar com a marcação a mercado. Só que ganhar na marcação a mercado, nesse caso, tem um porém. Você não é que vai ganhar a mais do que seria o considerado justo. Na verdade, a marcação a mercado, ela é como se fosse um adiantamento da sua taxa de rentabilidade. Então você ganha em um período menor o que você precisaria levar até 2055. Em todos os casos, como você está pensando para 2055 em independência financeira, talvez o IPCA+, onde a gente aqui no Brasil não tem tanta previsibilidade de qual vai ser a inflação, eu acho que faz sentido sim, e na minha opinião está aprovado. Bom, pessoal, essas foram as perguntas dessa semana. Se vocês tiverem mais dúvidas, deixem-las aqui nos comentários deste vídeo, que o Eduardo vai responder no próximo Analistas em Ação. Essa edição se encerra aqui, mas lembrem-se, o Analistas vem sempre ao ar aos domingos, às 9 horas da manhã, então não deixem de acompanhar. Muito obrigada, Edu. Valeu, Nath. Até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima.